Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vou trazer minha opinião aí do todo, né, de o que é que eu achei dessa primeira temporada de The Witcher, o Bruxeiro. Mas se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber a notificação e vai nessezinho aqui que tem outros conteúdos, estou sempre falando de vídeos, filmes, séries, documentários e tem a playlist pro meu curso de escrita, tem um módulo gratuito, um módulo zero. Se você curtir, você faz a matrícula e vai entrar nesse processo de aprender a escrever contos, né, de conhecer e se aprofundar em narrativas. Eu particularmente não curti tanto essa primeira temporada de The Witcher, já começo a review falando isso, achei mediana, não me empolgou. Se vocês viram meu vídeo sobre primeiras impressões, eu falo muito do problema do tempo. A narrativa tem 8 episódios de praticamente 1 hora, todos eles, e essa 1 hora, ela é muito problemática, porque a sensação que a gente tem é que se passa muito tempo e não acontece muita coisa. A narrativa do Geralt, né, o protagonista principal da história, ela passa basicamente sendo episódica até o episódio 7, né? E no episódio 8 ele basicamente não faz muita coisa com a história. Devo destacar aqui que de longe a personagem mais interessante, que eu gostei mais, acredito que por ela ter um arco, é a Yennefer, né, a maga. Eu vou falar um pouco da sinopse, né? Eu não vou presumir que vocês tenham visto tudo, mas basicamente a narrativa acompanha esses 3 personagens, a Ciri, o Geralt e a Yennefer. O Geralt é um bruxo, caçador de recompensas, que mata criaturas, né, nos vilarejos para proteger as pessoas e ganha dinheiro por isso. A Yennefer é uma moça que tem umas deformações de nascimento e ela acaba, por demonstrar habilidades mágicas, sendo recrutada por uma escola de magia onde ela vai fazer o treinamento dela. E a Ciri é a princesa de um reino que é atacado e destruído e ela escapa, né? E ela tá ali tentando fugir no mundo, meio que a missão dela, né? A busca dela é pelo Geralt, ela precisa encontrar ele porque ele meio que é obrigado a proteger ela por uma razão que a gente descobre, né, que a gente vai descobrir no decorrer da narrativa. Uma coisa que a narrativa dessa série vai usar é temporalidades diferentes, né? Ela não é necessariamente flashback, porque na verdade existem linhas de tempo distintas para cada um dos personagens. Eu acho que isso só fica revelado, se eu não me engano, no 3º ou 4º episódio da série. Como eu falei no meu vídeo, né, de primeiras impressões, de fato a jornada do Geralt é uma jornada episódica, né? Cada semana um problema, né? Tem o problema da semana até o momento que o arco dele e da Yennefer se cruzam e aí a gente começa a ter alguma evolução narrativa no personagem. Até esse momento, que se não me engano é o 5º ou 6º episódio, de fato essa semana tem um problema, ele vai lá, é um monstro novo, um problema novo e ele vai resolver. O meu problema com a narrativa da Ciri é que basicamente ela fica andando em círculos, não acontece muita coisa e é bem desinteressante, na verdade. Não existe um arco de aprendizado, não existe um arco de transformação. Ela basicamente anda. É isso, assim. Tipo, e anda e não acontece muito. Acontecem algumas coisas com ela, né? Pessoas estão perseguindo ela, existem uns momentos de tensão, mas a gente não vê um aprofundamento do psicológico da personagem, o crescimento ou desenvolvimento dela, a gente não vê ela aprender ou dominar nenhum skill, nenhuma habilidade, o que basicamente faz de um arco nulo. Como eu falei, né, voltando a Yennefer, é de fato a personagem que tem um arco desenvolvido na história, desde a transformação física dela, né, ao aprendizado dela com magia, ao papel dela, o arco de tempo. Como eu falei, né, essa narrativa ela tem um arco longo de tempo, eu acho que se passa em 30 anos a história. Sendo que isso é problemático, porque como os personagens não envelhecem, né, a Ciri está numa linha de tempo diferente da Yennefer e do Geralt, e a Yennefer e o Geralt não envelhecem por questões mágicas da narrativa, porém eu acho que a narrativa poderia ter usado alguns recursos melhores para mostrar pra gente a passagem de tempo. Né? Porque se não for dita na narrativa, não tem como a gente saber, e várias vezes fica muito esquisito, assim, a gente fica meio perdido, não só porque ele está usando linhas de tempo diferentes, né, e saltos longos no tempo, mas como a gente não consegue ver a passagem de tempo nos personagens, e como eles não mudam de comportamento, quer dizer, né, o Geralt não muda de comportamento, a Yennefer, a gente ainda sente a passagem do tempo, porque de fato ela é uma personagem que se transforma, mas o Geralt, como ele basicamente é o mesmo durante esses 30 anos, então a gente não sente essa transformação no personagem. Eu acho que, na verdade, o fato dele ser um personagem de arco estático, né, ele já vem completo, ele já é habilidoso, ele já é poderoso, ele já sofreu muita coisa, ou seja, nada é muito novidade pra ele, nenhum sofrimento é muito novo, parece que ele já viveu todas essas coisas antes, porque ele tem muito tempo de vida. Então, acaba que ele não tem um arco interessante, então você não se conecta de uma maneira profunda com ele. As cenas de ação da série são maravilhosas, eu acho isso, tem batalhas, essas batalhas são legais, são bem coreografadas, tem efeitos visuais legais, tem gore pra quem gosta, a série tem nudez pra quem gosta,
Tem sexo pra quem gosta, né? Uma pegada meio Game of Thrones, é isso que ela clamava vir a ser, né? O novo Game of Thrones. Mas desculpa, ela não arranha nem a superfície do que foi uma primeira temporada de Game of Thrones, cheia de tramas e personagens, com arcos muito interessantes para cada um deles, sem falar em desfechos espetaculares, né, como a Daenerys chocando os ovos de dragão e o Ned Stark morrendo no final. Então, não tem como comparar, né? Eu senti uma série muito anticlimática. No fim da temporada acontece uma grande batalha, que os magos lutam e tal, apesar de que os efeitos e o uso da magia, por sinal, eu achei interessante, é algo muito difícil usar magos, né, em histórias, porque, enfim, são figuras muito poderosas. Aqui, eu achei que eles fazem um uso competente, né, da magia, então criam cenas interessantes e magias interessantes sendo utilizadas, sendo que você meio que não liga para quem tá lutando de um lado ou do outro, para quem tá morrendo de um lado ou do outro. Isso tira todo o peso da batalha acontecendo. Tirando uma personagem, né, que é a própria Yennefer, a gente não liga mais para as outras pessoas que estão ali, porque, enfim, a gente não conhece elas, a gente não se conectou com nenhuma forma, o que é uma falha muito grave. Uma falha muito grave por quê? Porque tem tempo. Cada episódio dessa série tem praticamente 1 hora de duração e esse tempo é completamente desperdiçado em cenas que se prolongam demais, que são longas demais. Outra coisa também, né? Esse caráter extremamente episódico, especialmente no arco do Geralt, ele não combina mais com os tempos atuais, posso dizer isso? Eu particularmente não gosto de séries episódicas, não gosto de séries procedurais de problema da semana. E o arco do protagonista, né? O arco que dá nome à série, né? O Witcher, ser um arco procedural me incomodou bastante e talvez atrapalhou a minha conexão com ele. E eu acho que atrapalhou ainda mais o arco dele de deixar de ser esse personagem mais plano e se tornar um personagem mais interessante. No todo, assim, não é uma série ruim, de longe, não é uma série ruim, mas ela não empolga e ela não entrega a promessa, vamos dizer assim. Ela foi publicizada à exaustão, ela prometeu à exaustão e eu acho que ela não alcança de forma alguma aquilo que foi prometido. Talvez alcance no que diz respeito à qualidade de produção, né? Valor de produção de série é realmente muito bom. Os cenários são bem feitos, as paisagens, as criaturas, salvo no último episódio, que tem umas criaturas que aparecem que, pelo amor de Deus, pareciam coisas de stop motion dos anos 70, assim, ficou muito feio mesmo. Mas, de modo geral, as criaturas são interessantes, o próprio Henry Cavill convence, eu acho que ele sustenta protagonismo, eu acho ele carismático. Eu achei que o personagem, o Geralt, não foi carismático. Acho que o texto não corrobora para ele, o texto não favorece o personagem, que na maior parte do tempo está silencioso, às vezes faz uma piadinha ou outra, e quando fala, não sei, como eu falei, ele não convence. Não por culpa do ator, que eu acho que está muito bem no papel, entrega muito bem a parte física, entrega muito bem a questão de aparência, pelo menos do que eu vi das imagens. Acredito que o fato da narrativa ser baseada num livro, que é um livro de contos, pesou nesse formato procedural. Eles tentam, nos 2 últimos episódios da série, fazer esse, digamos assim, esse conector, né? Juntar essas 3 narrativas, mas é tarde demais quando chega nesse momento. A gente já tem uma sensação que perdeu muito tempo e isso poderia ter acontecido antes e as consequências serem diferentes nesse 3º ato, né? Então, não chega, né? Não alcança, promete e não cumpre. Mas eu queria saber a opinião de vocês, né? O que é que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. A minha é que foi uma primeira temporada morna, eu espero que eles aprendam com ela e venham uma segunda temporada mais interessante. Não sei se eu vou assistir, porque essa de fato foi difícil. Não foi uma experiência legal. Demorou o tempo a passar. E se você gosta de podcasts, eu tô sempre falando de cinema e de história, né? Eu tenho 2 podcasts, o Fazendo História e o Cinema em 3 Atos, na rede O Povo de Podcasts. Se você tem vontade de conhecer, tá aqui o link na descrição. Então, vão lá e confiram. A gente se vê numa próxima. E tchau!